E aí, jovem, tudo certo? Meu nome é Caio, eu sou fotógrafo, ilustrador e designer gráfico. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas a respeito de como você pode trabalhar para criar aí uma ambientação, tá? Aproximar mais a cor do seu modelo do fundo ou vice-versa, enfim. Ajustes aí para você fazer uma fotomanipulação, tá? Esse aqui vai ser uma aula assim mais simples. Se você for iniciante, presta bastante atenção. Se você for de nível intermediário, presta mais atenção ainda, porque às vezes a gente julga que tem determinado conhecimento e sai pulando partes e acaba perdendo informações, tá? Por falta de atenção. Então acaba que tem alguns macetes aqui que eu vou passar em momentos específicos do vídeo. Então bora porque interessa, sendo bem objetivo. A primeira coisa seria o seguinte: eu tenho aqui a minha modelo recortada e o meu fundo, tá? Eu vou aplicar ela nesse fundo aqui. E o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T para ajustar esse fundo aqui de uma forma um pouco mais coerente aqui com a linha do horizonte. Seria mais ou menos assim. Como que eu sei que a linha do horizonte é mais ou menos aqui? Primeiro, por questão de experiência e prática, porque de observar essa imagem, eu sei que o fotógrafo tirou mais ou menos dessa altura aqui dos ombros dela. Então, observando ali na minha imagem, olha lá, tá vendo? A linha do horizonte, a rua, tem que terminar mais ou menos aqui, tá? E outra coisa é porque, com base na minha foto original, também dava para perceber que essa rua terminava mais ou menos na altura dos ombros, tá? Vou tirar essa linha, só pegar a ferramenta de mover ali, arrasta e joga lá. Então é o seguinte, qual seria o próximo passo? Eu vou dar uma desfocada nesse fundo para ele ficar um pouquinho mais coerente. Tem diversas formas de fazer isso. Nesse caso aqui, cliquei na minha layer lá, vem aqui filtro, tá? Galeria de filtro, eu vou aplicar Field Blur. Nesse Field Blur, vou clicar nesse aqui, vou deixar ele mais borradão assim. Vou marcar um aqui em cima, que eu quero o desfoque mais lá no centro, tá? Posso marcar um aqui em cima, só com um clique. E nessas áreas aqui de cima, eu vou deixar só uns dois de desfoque. Então vou marcar aqui, aqui embaixo também, essas áreas próximas dela aqui, para simular um realismo maior, tá? E aí depois eu vou acabar borrando tudo de toda forma, mas isso aqui é só para dar uma ajudada nessa questão. Vou deixar esse aqui mais afastado, esse também. Que aí, quanto mais próximo aqui, eu estou simulando, tá? Quanto mais próximo aqui dessas bordas, mais perto dela, mais foco vai ter. Só que não tá 100% ainda. Agora eu venho aqui, filtro, blur, gaussiano, e agora eu ainda jogo um desfoque maior. Agora eu dei uma simulada aqui em desfoque de lente, tá? Olha só, mais desfocadão lá no centro e menos focado aqui em volta, tá? Só dicas mesmo, macete, não ficou perfeito, mas para encaixe com a modelo que vai obstruir, vai tampar esse fundo, passa muito bem essa ideia, tá? Então é o seguinte, qual seria o próximo passo? Eu vou criar uma layer de Solid Color. Ela vai ser 0 de matiz, 0 de saturação, 50% de brilho. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente regular os brilhos da imagem, para eu deixar correspondente o tom brilhoso dessa imagem com o do fundo. Então eu vou clicar aqui, vou trocar um modo de mesclagem, clicando aqui em cima de normal para cor. Agora ficou tudo preto e branco, já está mais ou menos próximo, mas ainda não está perfeito. Posso dar uma tirada aqui, eu diminuir o zoom, Ctrl menos, tá? Você diminui o zoom. Agora eu vou vir nessa modelo, vou clicar nesse íconezinho aqui e vou criar uma layer de ajuste de curvas. E eu vou aplicar, clicando nesse ícone, só nessa layer. Agora se eu mexer aqui, ele só está mexendo na moça, tá? O que a gente tem que fazer? Aproximar mais ou menos esse tom aqui, desse tom aqui. Então, observando aqui, eu vejo que já está quase, tá? O tom mais escuro dessa imagem é nesse ponto aqui, ó. Então eu teria que dar uma aproximada. Desses tons. Então, justamente por isso que a gente fez esse ajuste. Eu posso puxar esse aqui um pouquinho para cima, observar se esse tom de preto está mais ou menos próximo. Muitas vezes você pode fazer no olho mesmo, tá? Pode fazer no olho, que às vezes você faz até mais prático, hein? Clica nessa mãozinha, arrasta para cima nas áreas necessárias. Mesma coisa com as áreas claras. Aqui tem um branco aqui bem forte, então você pode buscar equilibrar esses dois tons, ó. Você deixa menorzinho e busca equilibrar esses tons, ó. Agora tá começando a ficar mais coerente. Eu só tô puxando para cima, para baixo. Você pode fazer isso aqui mais ou menos no olho mesmo. Aqui, ó, vou regular mais ou menos esses tons, ó. Tô puxando um pouco para cima, vou puxar mais para cima nas áreas claras. Olha só, o antes e o depois, tá vendo? Já estava mais próximo, mas agora ficou ainda mais. E agora eu vou tirar esse preenchimento aqui de cor. Eu posso até deletar ele se eu desejar. Então o que aconteceu agora? Eu regulei os brilhos, mas as cores tá estranho, não tá batendo, certo? Então esse é o passo que a gente vai fazer agora. A gente vai regular essas cores, tá? Eu posso criar uma nova camada aqui de cor, mesma coisa.
Não precisava ter deletado aquela, mas só para não confundir, eu vou te mostrar aqui parte por parte. 0,50. 0,050, aliás. Dou um ok, eu vou trocar isso aqui agora para luminosidade. Observa a quantidade de vermelho ali que ela tem, tá? Então eu tenho que tirar bastante esses tons de vermelho, esses tons de verde para ficar um pouco mais coerente com o meu fundo. Apesar de que esse fundo aqui é um pouco complicado porque ele é praticamente todo cinza, tá? Então vai ser quase tudo no olho mesmo. Então o que que acontece? Acima dessa camada de curvas eu vou criar uma camada de levels, tá? E eu vou aplicar ela para baixo nessa daqui também. Aqui nos meus vermelhos, por exemplo, eu posso aplicar um pouquinho, ó, se eu arrasto aqui para a direita, eu posso aplicar um pouquinho de ciano ou de vermelho nessa imagem. Eu posso, nos meus canais de verde, por exemplo, e aplicar um pouquinho de magenta para começar a igualar. Nos meus azuis, eu posso chegar esse aqui um pouquinho para a esquerda também. Esses ajustes são bem cuidadosos, tá? Posso criar uma de curvas. Clico nessa mãozinha, troco para o vermelho, venho aqui nessas áreas muito avermelhadas e abaixo um pouco. Você pode aplicar também para ela ficar só no modelo. Ó, posso abaixar um pouco nesses canais de vermelhos. Posso vir nos canais de verdes. Vou clicar aqui, vou abaixar um pouco também, ó, com muito cuidado. Você tem que observar se está batendo, ó, no canal de azul. Observa aqui que os tons estão começando a bater mais, ó. Aqui no rosto a mesma coisa, você pode subir um pouquinho. E aí tudo você fica livre depois para ajustar até ficar o mais coerente possível. Um tanto bom de vermelho na pele dela vai ter obrigatório, porque a pele tem tons de rosa, certo? Então eu vou fazer esses ajustes, ó, vou puxar um pouquinho para cima aqui um pouquinho para baixo para quebrar um pouco desse verde. E agora é a questão da saturação. A saturação seria o seguinte, olha só, tá vendo? O antes e o depois já aproximou mais. E aí a gente tem que fazer alguns ajustes ainda depois de tirar a força essa intensidade aqui. E posteriormente a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma nova layer, por exemplo, de Selective Color. E a gente vai em todas as cores e tira os pretos, tá? Tira os pretos. Isso aqui é só pra gente observar a questão da saturação. Dependendo, se você for muito experiente, você faz isso de olho, tá? Mas se você quiser uma garantia para ficar melhor, você pode fazer isso. A hora quando chegar nos brancos, neutros e pretos, a gente vai adicionar preto, tá? Assim fica mais fácil a gente ver aqui o que está pipocando mais, a questão da saturação. Então, por exemplo, aqui está muito saturado, está pipocando. Em determinados casos, isso aqui é necessário, mas como esse aqui é uma montagem mais simples, eu vou te ensinar assim, a ver esses pontos críticos. E grande parte vê no olho, tá? Que dá certo também. E agora a gente vai trabalhar com a saturação da imagem. Então eu vou vir aqui em matiz e saturação. Dependendo, você pode ativar essa de color de novo, tá? Você ativa essa de color de novo e joga essa de Selective Color que a gente fez para cima. Observa aqui o estourado. Esse estourado agora não vai estar mostrando brilho, ele vai estar mostrando saturação, tá? E aí a gente tem que fazer esse ajuste, deixar esse estourado talvez quase próximo a esse, mas não tanto, porque aqui é um céu, certo? Então é o seguinte, aqui em matiz e saturação, você pode pegar nessa mãozinha e arrasta aqui. Observa, ó, se eu arrasto para a direita, tá vendo que aqui arrebentou mais? E para a esquerda tirou a saturação, ficou mais escuro. Então a gente pode jogar um pouco para a direita, aumentar um pouco da luminância, tá? Chegar em determinadas partes, tirar um pouco. E você faz os ajustes tirando o olhinho desses, tá? Para ver se você tá passando do ponto. Então esse aqui é cuidadoso, eu recomendo você não focar em céu, você foca mais, por exemplo, em elementos como prédios, vou tirar isso aqui. Prédios, tá? Rua, coisa mais próxima, pedra, montanha, que fica um pouco mais equilibrado. Então a partir disso, agora eu já deixei um ambiente muito próximo, tá? Eu já deixei um ambiente muito próximo. E aí você pode fazer ajustes mais artísticos manualmente, que eles são necessários, tá? Esses ajustes seriam quais? Vou tirar um pouquinho dessa força, porque eu quero ela um pouco mais com cor, tá? Nessa minha layer de curvas eu vou tirar um pouquinho também, pouca coisa, para recuperar um pouquinho da original, porque você não precisa ser 200% na risca, tá? Tem uma liberdade artística que você pode tomar, que às vezes fica mais interessante visualmente a imagem, vai parecer uma foto tratada. Esse aqui eu vou deixar quietinho, porque esse aqui se eu tirar ela vai ficar com um tom muito esverdeado. E esse meu de curvas eu vou descer um pouquinho. Agora é vamos dizer assim, curso final, certo?
que vai dar o charme aqui e a coerência. A gente pode fazer uma layer de curvas geral, e nessa layer de curvas geral, o que eu fizer vai alterar tudo. Então, nela vai ficar um pouco mais coerente esses ajustes. Se eu escurecer determinados pontos ou clarear outros, ele vai fazer um balanço aqui como um todo, tá? Você pode adicionar, por exemplo, uma camada de color balance, vir nas suas sombras, por exemplo, adicionar um pouquinho de azul, tá? Adicionar um pouquinho de ciano nas sombras e nos tons de luz. Você pode trabalhar posteriormente, vou apertar Ctrl Shift Alt E. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todas essas camadas e vai duplicar elas, mesclando em uma só. Para fechar, você pode utilizar recursos, por exemplo, do Camera Raw, filtro, Camera Raw Filter, que ele vai fazer uma suavização aí, uma interação melhor. Por exemplo, posso vir nos meus highlights e tirar esses tons estourados. Para compensar, eu adiciono um pouco de branco, um pouco de preto. Você pode adicionar um pouco de contraste, pode tirar um pouquinho da temperatura para ficar mais frio, ou adicionar fica mais legal. Você pode tirar um pouquinho dos brancos, adicionar textura. Você pode adicionar vibrância ou saturação, ou tirar, ó. Posso tirar um pouquinho. Adicionar nitidez. Aí você fica livre para fazer demais ajustes. E aí em ótimos resultados, ó. Ficando bem mais coerente. Então eu vou mostrar aqui sem os nossos ajustes, tá? Vou deixar até aqui lado a lado, vou fazer essa montagem. Então tá aí com a imagem antes e depois. Aqui quando a gente iniciou, tá? Ela tinha uma pigmentação de verde bem maior. E o fundo também não tinha o desfocado. E aqui a resolução, tá, da imagem final. Com esse ajuste, com desfoque, enfim. Isso aqui é um ajuste mais simples. Você fica livre aí para adicionar muito mais coisas, fazer mais tratamento. Isso aqui é mais para você dar uma aproximada aí, mais coerente, tá, do seu modelo do fundo. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Tem tanto de pintura digital, te ensinando aí do básico ao mais avançado ali de ilustração, certo? E também de Photoshop completo, do básico ao avançado, iniciando desde recursos mais simples, como esses painéis, como que você pode navegar entre eles, customizar, desde o básico do Photoshop até fotomanipulações avançadíssimas, tá? Então agradeço, valeu, sucesso!